Olá galera, paz de Jesus, o amor de Maria, missionário católico Eus Duarte. Nesse vídeo, por estarmos no tempo da quaresma, eu quero falar para vocês das 4 principais táticas do demônio para nos destruir, nos conduzir à perdição eterna. Essas 4 táticas são essenciais. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como leão que ruge buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sede submissa a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Então, por que São Pedro está dizendo que o demônio ruge como leão? Não sei se você sabe, o leão, quando ele vai caçar, ele solta o rugido, a zebra sai tudo correndo para a mesma direção. Normalmente uma zebra fica muito assustada com o rugido do leão, ela começa a olhar para trás. E ela vai se isolando do bando, e o leão vai isolando aquela zebra ou aquele gnu, e quando ela está sozinha, eles dão o bote certeiro e prende aquela zebra. Pode dizer o que para nós? Que a melhor forma que o demônio tem de nos destruir é tirar a gente do meio do grupo, é isolar a gente da comunidade, é isolar a gente dos irmãos, que quando eu estou sozinho, eu sou presa fácil na mão do demônio. Quanto mais junto a gente está, mais força a gente tem para vencer o demônio. Quanto mais unidos em oração, no fogo, na unção, no grupo de oração, na Santa Missa, na reunião de núcleo, aleluia, o fogo desce, a gente derrota o cão. Quanto mais isolado eu ficar, quanto mais eu vou me afastando do grupo, por causa de mágoa, de ressentimento, de decepção com o padre, decepção com o coordenador, com irmãos de caminhada, eu sou presa fácil nas mãos de Satanás. Então eu quero dizer para você aqui quais são as 4 táticas principais do demônio levar a gente para o inferno, do demônio condenar eu e você eternamente para morar com ele. Você viu o evangelho de ontem, hoje é terça-feira, o evangelho de ontem foi Jesus dizendo, olha, aqueles que tiverem à minha esquerda, eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, Mateus 25, 41, e ide para o fogo do inferno, preparado para o demônio e seus anjos. Então o próprio Jesus falou que o demônio existe, o próprio Jesus falou que o inferno existe, então eu vou mostrar para vocês. Primeira tática do demônio, convencer que ele não existe. Essa tática é a tática principal. Quando o demônio começa a colocar na nossa cabeça que ele não existe, não, o demônio é um ser mitológico, o demônio é uma forma de expressar o mal, não, o demônio é um jeitinho de dizer que o mal existe. Gente do céu, essa é a tática número 1. Porque ao dizer que o demônio não existe, logo você não pensa mais no céu, logo você não pensa mais no julgamento, logo você não pensa mais no inferno. E as pessoas estão vivendo justamente como se o demônio não existisse. Inclusive na nossa igreja tem padre, eu já vi até bispo, uma vez estava pregando na diocese, dizendo, não, esse negócio de demônio não existe. Gente do céu, tá lá, ó, Eclesiastes 7,40. Eu vou até pegar para vocês, é bom vocês terem essa noção. No livro Eclesiástico, capítulo 7, tá? No versículo 40 na Bíblia da Ave Maria. Eu vou pegar esse versículo porque ele é um dos versículos mais importantes para a gente lembrar. Diz assim, em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Em tudo o que fizeres, lembra-te dos teus noviços, do teu fim, e jamais pecarás. Jesus morreu como nosso advogado, mas voltará para ser o nosso juiz. Um dia nós seremos julgados por Jesus frente a frente, meu irmão. Hebreus 9:27, está determinado ao homem morrer uma só vez, não vai ter reencarnação, e logo em seguida ele vai ser julgado. 2 Coríntios 5, versículo 10, teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali cada um receberá conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, qual é o problema? Graças a essa maldita teologia da libertação da igreja, começou-se uma pregação dizendo que o demônio não existe, que o mal não existe, E aí, qual é o problema? Quando você nega que o demônio não existe, logo você nega que o inferno não existe. Então, se o demônio não existe, o inferno não existe, aí tem uma coisa mais grave ainda. Porque quando a gente vai no crisma, eu que sou crismado, o bispo me pergunta, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio! Então logo, se o demônio não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Se o pecado não existe, o inferno não existe, eu posso viver a vida do jeito que o diabo gosta. E é isso que muita gente está vivendo. As pessoas estão vivendo na cachaçada, na bebedeira, na droga, na prostituição, nas práticas homossexuais, no adultério, na corrupção, na safadeza e tranquilamente, desculpa eu falar, tranquilamente caminhando para o inferno, que estão enganados pelo demônio.
Porque a partir da hora que eu não falo que o demônio não existe, ele convence que eu não existe, aí eu esqueço que eu serei julgado, aí eu esqueço que tem um inferno para evitar e que tem uma salvação que eu não posso perder ela. Olha a gravidade disso, gente. As pessoas estão esquecendo que um dia elas serão julgadas frente a frente com Jesus, que haverá um juízo que eu vou prestar conta. E olha a gravidade, o demônio está convencendo. E aí eu vou dizer para vocês, quando o demônio nos convence que ele não existe, quando o demônio começa a colocar que ele não existe, inclusive alguns padres, até mesmo alguns bispos, olha o que a carta de São João vai dizer. 1 João 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Meu irmão, minha irmã, se o demônio não existe, o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Eu estou negando a redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a gravidade disso. E aqui eu preciso dizer para vocês, do parágrafo 28, parágrafo 391 do Catecismo, 393, tá de maneira clara, o demônio existe. Uma outra coisa, o Catecismo vai dizer do 393 que não há arrependimento para o demônio depois da queda, como não há arrependimento para o homem após a morte. O 394 diz que Satanás é uma criatura poderosa, criada por Deus, que ele nos tenta. Gente, é doutrina católica. Em 71, Papa Paulo VI vai dizer daquele documento Livrai-nos do Mal, uma locução Livrai-nos do Mal, está fora do ensinamento da igreja, as pessoas que negam a existência do demônio como um ser vivo, espiritual, pervertido e pervertor. Senhores sacerdotes, quando vocês forem abrir o bico para dizer que o demônio não existe, diga para as pessoas que isso é opinião de vocês e não opinião da igreja, porque a fé da igreja diz que Satanás existe, que ele é um anjo decaído, que ele foi criado bom e que se tornou mal por sua própria iniciativa, e que o demônio é o tentador e que nós não podemos cair nas suas tentações. Então eu quero pedir, se algum padre ver esse vídeo, padre, por amor de Deus, tenha hombridade para o senhor abrir essa boca sua para dizer nas homilias da missa que o demônio não existe e que é uma forma de expressar o mal. O senhor pode tomar vergonha na sua cara e dizer que isso é opinião do senhor e que isso não é opinião da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que o senhor tem obrigação de ensinar para os fiéis o que a igreja ensina e não as teses de Leonardo Boff, Frei Beto, John Sobrinho, essa corda do inferno que está destruindo a igreja de dentro para fora. Então, meus irmãos, olha, convencer que quando o demônio nos convence que ele não existe, é o primeiro passo para nos conduzir à perdição eterna. A segunda artimanha de Satanás para nos conduzir para o inferno chama-se sedução. Eu vou explicar para vocês, está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Diz assim, ó: houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Aleluia! E já não houve lugar para eles no céu. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. O demônio é sedutor. Eu vou explicar para vocês. Lá em Efésios 6:11, São Paulo diz assim: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Uma tradução traz manobras do diabo. Efésios 4:27, não deis oportunidade ao diabo, não deis lugar ao diabo. O que é as seduções, as manobras do diabo? Tá? Primeira coisa, o demônio não se apresenta como uma coisa feia, horrorosa, e ele não mostra a mentira, ele mostra meias verdades. E meias verdades é pior do que uma mentira. Eu vou explicar para vocês. Se o demônio oferecesse uma coisa ruim, se é ruim, você sabe que é dele. Você não vai cair na cilada. Não, o demônio apresenta o ruim com a aparência de bom. Olha a estratégia. O demônio hoje não fala de aborto, não. Ele fala de direitos reprodutivos das mulheres. Percebe? É a melhor forma de dizer: mate a criança com o direito reprodutivo. Olha que linguagem satânica. O demônio não fala mais de ideologia de gênero, não, que você não nasce homem, você não nasce mulher, que você nasce neutro, escolhe que não. Agora é linguagem neutra, é amigos, judes, colegas, todos. Essa linguagem neutra aí que os ministros do ladrão de 9 dedos estão usando o tempo inteiro aí na presidência da República. É isso. É a linguagem do demônio, perfeitamente. A pessoa, vou dar um exemplo a você.
Uma pessoa que usa droga, você pensa que o traficante chega oferecendo maconha? Não, tem toda uma linguagem para convencer a pessoa. Não, não é tão ruim, vai desestressar você, você tem que acalmar, você percebe? É aquela lábia. O demônio não vai mostrar a droga, não, ele vai dar um jeitinho de convencer que a droga não é tão ruim como você pensa. O demônio não vai apresentar para um jovem que está magoado, cachaça, o estrago da cachaça, da cerveja. Não, o que tem uma cervejinha? O que tem uma pinguinha? O que tem uma dosinha? É só tomar uma, é só saber beber. E a pessoa vai se escravizando ao pouquinho no vício do álcool, percebe? É a linguagem doce do demônio. Então ele apresenta uma meia verdade. Não, o que tem um cigarro? Meu pai morreu fumando, meu avô morreu fumando. É só uma tragadinha. E a pessoa fica escrava da chupeta do capeta. É a sedução do demônio. Cuidado com as falsas amizades. Aquelas falsas amizades cheias de conversa boa, cheia de lábia, para levar você para gandaia, para o motel, para prostituição, para fazer novas experiências. Hoje, eu estou atendendo pessoas que estão vivendo trisal, ou vivendo poliamor. Não é tão mal. Deus respeita toda forma de amar. Que vale é o amor. Percebe? É a sedução de Satanás. Cuidado com essa sedução. A mesma sedução da pornografia, não, é só um videozinho de vez em quando. A sedução da novela, o que tem uma novelinha? É só para distrair a gente. É a mesma coisa do BBB, Big Bosta Brasil. Não, é só uma forminha de distrair. Então, cuidado com isso. Porque o demônio sabe que quanto mais você desce, mais rápido você fica escravo. A pessoa fica escravo da novela, escravo da pornografia, escravo do cigarro, escravo da bebida, escravo da droga, escravo da mentira, escravo da corrupção. Quanta coisa tem escravizado as pessoas, mas o demônio pinta aquilo que aquilo te faz é livre. A pessoa ela está escrava achando que ela é livre. Olha que coisa. Não, eu bebo a hora que eu quiser e para a hora que eu quiser. A pessoa está escrava da maldita da bebida, achando que ela está livre. A pessoa está escrava da maconha, escrava... Não, a hora que eu quiser eu paro, é só um baseado de vez em quando. Percebe? Quantas pessoas escravas se achando livre. A pessoa acha que ela tiver quantas experiências sexuais, seja com homem, com mulher, com 2, com 3, poliamor, trisal, que isso é liberdade. Ela está escrava, achando que ela é livre. Essa é a sedução de Satanás. Escravizar você, achando que você está livre. Essa é a segunda tática para levar as pessoas para o inferno. A terceira tática do demônio mais grave para nos conduzir para o inferno é a pior de todas. É convencer que ele existe, mas que ele não é tão ruim. Gente do céu, eu já atendi pessoas dizendo, não, o demônio existe, mas ele não é tão ruim, na verdade, ele é Lúcifer, ele é o portador da luz, um dia ele vai se converter. Volto a repetir, parágrafo 393 do Catecismo da Igreja Católica. Não há arrependimento para o demônio após a queda, como não há arrependimento para o homem após a morte. Essa terceira tática, o demônio está conseguindo fazer gente de maneira sorrateira. Você pega aquele desenho, por exemplo, Dragon Ball Z, lá tinha o Mr. Satan, Mestre Satanás, todo pintado de bonzinho. Não, aí você pega a série Lúcifer, olha quantos tempos, quanta temporada tem essa série. Uma das séries mais assistidas na Netflix. E Lúcifer é um cara bonzinho, é o cara que faz o bem, é o cara que ajuda. Não, isso é apenas uma ficção. Eu sei a ficção. É uma ficção que no fundo está querendo passar uma verdade. Eu me lembro que eu atendi uma menina uma vez que a mãe deixou ela assistir essa série. Ela começou a achar que Lúcifer era um santo, um adolescente, e começou a dizer, São Lúcifer, rogai por nós. Olha que loucura, é as pitadinhas que o demônio vai colocando para dizer que não é tão ruim. É aquela ideinha da nova era, do yang yang, né? A parte branca, a parte preta, aí o branco tá no preto, o preto tá no branco, e o mal tem que andar em equilíbrio. Então você não pode ser nem 100% mal, nem 100% ruim. O bem e o mal, o chakra negativo e o positivo tem que estar em equilíbrio dentro de você. Percebe a estratégia? Bem, como aquela musiquinha do Raul Seixas, né? Olha o trem, e lá vem o mal de beijos e abraços com o bem.
como se Jesus e Satanás fossem ficar de beijos e abraços. Olha a gravidade, o demônio está trabalhando mais do que nunca para muita gente. Não, o demônio existe, mas ele não é tão ruim. É cada dia que passa é desenho mais satânico, um em cima do outro. É a magia negra se expandindo, é a magia wicca se expandindo, é o satanismo que cresceu 200% com essa ideia. O demônio é bom, mas ele não é tão ruim. O demônio é bom, mas não é tão ruim. Essa é uma das estratégias que a nova era tem usado muito. E eu digo para você, é uma estratégia de Satanás para conduzir você para o fogo do inferno. Cuidado, meu irmão, cuidado. Não brinque de ser católico, porque o demônio não brinca de ser demônio. E a quarta e última coisa que o demônio mais usa para nos conduzir ao inferno se chama desespero. O que é o desespero? Ah, já pequei, já abortei, já matei, já cometi violência sexual, já pintei os diabos, não tem mais jeito para mim, eu vou pro inferno mesmo, chegar lá e falar, capetão, pode espetar minha bunda porque não tem mais saída para mim. Isso se chama desespero. A pessoa desesperada, ela se condena antes do julgamento, que ela acha que para ela não tem mais jeito. Olha, foi o desespero que levou o apóstolo Judas Iscariote ao suicídio. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata e ele achava que era incapaz de Jesus perdoá-lo. Ele entrou no estado de desespero. Judas colocou o pecado dele acima da divina misericórdia. Eu vou resumir para você. O que é desespero? Colocar o seu pecado acima da misericórdia. Achar que Deus é incapaz de perdoar você, que você já fez muita besteira na sua vida. Esse foi o maior pecado de Judas. O desespero leva a pessoa ao suicídio. E o que é o desespero? Negar a divina misericórdia. Cuidado com o desespero. E eu quero terminar o vídeo dizendo para você que está me assistindo agora duas coisas. Primeiro, o dedo de Jesus não está apontado para onde você caiu. Jesus está estendendo a mão para te levantar. Independente dos pecados que você já cometeu no seu passado, se você já matou alguém, tirou a vida de alguém, você cometeu aborto, praticou aborto, incentivou a fazer aborto, eu quero te dizer que todo o seu pecado, em toda a sua história, não passa de uma gota d'água no oceano da divina misericórdia de Deus. Jesus está estendendo a mão não para te condenar, mas para te perdoar, te levantar e te colocar de pé diante de toda a tempestade da vida para a glória de Deus. Não desespere, o Senhor está contigo. E a segunda coisa, se você lê os 4 evangelhos, Jesus nunca fez uma pergunta a respeito do passado de ninguém. Padre Léo pregava muito sobre isso. Por quê? Porque para Jesus não interessa quantas vezes você caiu. Interessa que você ainda pode acertar. Para Jesus não interessa quantas vezes você andou com o demônio. O que importa é que a partir de agora você pode andar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não quer saber quantos passos errados você deu até hoje. Ele quer saber quantos passos certos você pode dar a partir de hoje. A misericórdia é muito maior do que a sua miséria. Não entre em desespero. Não fique desesperado. Deus tem poder de quebrar todos os cativeiros que o demônio prendeu você. Seja o cativeiro da droga, seja o cativeiro da depressão, seja o cativeiro do pensamento de suicídio, seja o cativeiro da bebida. Eu quero pedir que pelo sangue de Jesus, todos os cativeiros que Satanás tem prendido você, caia por terra agora, sejam abertos e que você que está me assistindo seja livre pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui te dizer que não vim nesse vídeo ensinar você a acreditar em Deus. Eu vim dizer que Deus ainda acredita em você. E que se você já comprou a arma para tirar a vida, se você já comprou até mesmo a corda ou até mesmo o veneno, eu quero dizer, desista disso, porque Jesus está estendendo a mão para você. Ele derramou a última gota de sangue pela sua salvação. Não permita o mal destruir você, porque o mal já foi vencido na cruz do Calvário. Aleluia! Que Deus abençoe vocês, fogo na alma. Então eu vou repetir as 4 táticas, nos convencer de que ele não existe. É a primeira tática para nos condenar. Segunda, a sedução. Terceira, dizer que ele existe, mas que não é tão ruim. E a quarta, o desespero. Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora cubra você com o manto sagrado e seja santo ou morra tentando, e o céu é o nosso lugar. Aleluia!